Eu estava pensando que a gente ia ter uma força grande lá no Rio Grande do Sul. Eu imaginava que eu ia ter uma força grande no Paraná. Mas a gente, quando chega em Santa Catarina, tem uma cara diferente. Calma, calma. Eu não disse se é melhor. Eu quero dizer para você, catarinense, que é um privilégio estar aqui, porque no litoral desse Brasil, a gente sente o calor, o abraço, a beleza, o carinho e a certeza de que aqui sim está uma juventude diferente para o reino de Deus, amém? Ei, 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 o sol está se pondo nesses instantes e você vai viver comigo agora nos próximos minutos, escuta aqui. O melhor pôr do sol da sua vida, amém? Ei! Se você vai viver o melhor pôr do sol de sexta-feira para sábado da sua vida, grita comigo amém. Grita comigo amém. Eu quero ouvir só as mulheres fortes. Quero ouvir só os homens fortes. Eu estou sentindo que aqui tem uma galera mais jovem que nos outros lugares. Eu vou dividir por 20 anos. Tem gente com menos de 20 anos aqui? Uou! Eu quero ouvir só os com menos de 20 anos. Maranata! Agora eu quero ver os que têm mais de 20 anos. Maranata! E provocou os de menos de 20 anos. Eu quero que toda Florianópolis e Camboriú escute. Maranata! Ontem à noite eu estava em Gramado. Saí 2 da manhã com o Mateus. Quero uma salva de palmas para o Super Mateus. Porque eu vou pregar agora 2h30, amém? A voz do pregador já começa a sumir porque nós não dormimos. Nós saímos às 2 da manhã de Gramados, viemos para cá e ele cantou com esse vozeirão que é de Deus. E vamos sair agora de madrugada para amanhã estarmos no Paraná, lá com a turma de Arapongas. Mas aqui, gente, é o pôr do sol de sexta para sábado. E eu gravei ontem um vídeo especial com o povo gaúcho. Se você está comigo no Instagram, você viu que eu coloquei e foi para ferver. Mas eu não imaginava que ia estar aqui com vocês com essa empolgação toda. Então, se você está empolgado, vamos gravar sim ou não? Tá. Então pega o teu celular, do mesmo jeito. Eu sei que está de dia, mas já está escurecendo. Pega o teu celular, liga no modo luz, é óbvio. Não levanta não, deixa aqui embaixinho, esconde de todo mundo. Esconde todo mundo, tá bom? Mas liga. Todo mundo com o celular ligado. Se não tem luzinha, joga fora esse negócio. Mas vai lá, pega o teu celular ou liga na tela que seja, tá? Liga uma lanterna que seja, o celular, ou liga o relógio, tá bom? Deixa aqui embaixo. Com vocês o grito vai ser diferente. Eu só vou falar alguma coisa sobre ler a Bíblia, sobre oração. E jovens que leem a Bíblia são, você grita fortes, 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 o tempo que for. E no final é o Maranata para a gente falar de Santa Catarina para o mundo, amém? Vem comigo, sim ou não? Então, cara, você já participou de outros momentos respondendo, mas agora eu te peço que venha de dentro da tua alma uma força como foi agora nessa última música, gritando esse amém que me arrepiou. É para Jesus e é para testemunhar aqui de Itajaí para o mundo todo. Vamos junto? Uau! Não levanta não, vai levantar só quando falar fortes, tá? Olha só! A gente que estava na Serra Gaúcha, agora veio aqui para o paraíso do litoral desse Brasil, nas praias de Santa Catarina e aqui de Itajaí para o mundo inteiro. Nós estamos com jovens que são... Sabe por quê? Porque jovens que leem a Bíblia são... Jovens que oram são... Jovens que fazem testemunho são... E sobretudo os jovens que amam a Jesus são. E é por isso que o nosso grito de guerra para o mundo vai de Santa Catarina dizendo Maranata! Maranata! São os fortes de Santa Catarina! Que é isso? Salva de palmas para os catarinenses! Quem estava em 2018, eu quero ver as mãos. Olha os veteranos do Forte, salva de palmas para os veteranos que estavam lá. Galera,
Nós vivemos um momento único naquele domingo, e quando me convidaram para estar com vocês nessa maratona, eu celebrei o privilégio de fazer o pôr do sol com vocês. Então agora, galera, cantamos, rimos, batemos palma, louvamos, respira comigo, a Bíblia vai ser aberta e você vai receber o impacto da palavra de Deus, amém? Porque fortes é mais que entretenimento, fortes é mais que espetáculo, fortes é mais que palco, fortes é uma pia batismal na minha frente com água de batismo dizendo: jovens, vocês foram feitos para o céu. Feche seus olhos, pôr do sol acontecendo, é agora. Pai querido, obrigado, Senhor, já me sinto desperto de novo. Uma noite sem dormir, mas aqui abraçado por uma juventude de Santa Catarina que prova que um lugar como esse, que irradia luz para o mundo, é capaz de ser um lugar consagrado na vida dos jovens. Tu sabes essa mensagem, o peso dela, a quantidade dela, a profundidade. Eu te imploro que esses jovens agora, Senhor, sejam mantidos pelo Espírito Santo, ligados, conectados e irradiados de poder. Senhor, fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Eu já começo te contando a história de um paraquedista que, na verdade, ele pulou paraquedas não só uma vez. Alguém aqui já pulou de paraquedas? Deixa eu ver as mãos. Opa, tem uma galera aqui, legal demais. Ivan McGuire já havia pulado 850 vezes de paraquedas. Na verdade, ele era um instrutor de paraquedas, é óbvio. E Ivan McGuire, naquele domingo, como vai ser domingo agora, certamente, um domingo lindo, de sol, de céu azul, e lá estava ele para pular de paraquedas. Já tinha feito 2 saltos com turistas grudados no corpo, era o rendimento de vida dele, profissão dele, profissional, 850 saltos. Mas o terceiro salto do dia, ele ia ganhar um dinheiro a mais, porque ele não iria saltar com um turista, mas ia saltar com um milionário que ia estar com um amigo dele. E a função do Ivan, filmar. Câmera pronta, lente pronta, bateria arrumada. Na época, uma câmera um pouco maior. E Ivan McGuire entra no avião. O avião chega a altitude de mais de 3.000 metros. E naquela altitude ele começa a chegar a 10.000 metros, quase 2 a 3 quilômetros de altura. E finalmente a porta é aberta e os 3 estão para pular. O amigo dele com o turista já se prepara para pular, enquanto Ivan checa a bateria, checa a lente, limpa a câmera, vê tudo certinho, coloca a câmera no pescoço e os 3 saltam. E naquele momento, quando os 3 saltam, a beleza do céu é linda, começam a cair juntos, e o Ivan está filmando o seu amigo com o turista, e os takes são bons, a imagem é linda, até que de repente chega a altitude necessária para o paraquedas abrir. Seu amigo abre o paraquedas com o turista, e nesse momento a câmera filma o Ivan McGuire indo com a sua mão para a alça no corpo, que seria o dispositivo para abrir o seu paraquedas. E nesse momento alguma coisa estranha acontece, porque a câmera registra a sua mão nervosamente procurando a alça. E naqueles instantes vitais, o Ivan McGuire percebe que no céu que ele desaba, a câmera estava certa, a bateria estava certa, a lente estava limpa, a filmagem estava linda, mas ele pulou sem o paraquedas. Essa é uma história bizarra que, se você colocar no Google Ivan McGuire com 38 anos, você vai descobrir. Essa história aconteceu faz um bom tempo. Suas últimas palavras em pânico registradas pela câmera foram: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não havia o que fazer. Seu amigo já estava flutuando no paraquedas, e agora a queda livre dele era na morte para se espatifar no chão. Hoje isso não acontece mais, que tem todo um sistema de segurança para os paraquedistas não terem esse perigo de pularem sem o óbvio. E jovem, eu vim para você aqui hoje para te lembrar uma coisa: avaliar a tua vida. Fortes não é para fora, fortes antes de tudo é para dentro. Eu quero que você hoje faça um raio-x comigo. Ontem à noite você já recebeu o impacto da mensagem, hoje de manhã você já foi ser sal da terra, e agora num pôr do sol de um sábado único na sua vida, eu te pergunto: você tem o paraquedas? Ou você está fotografando, filmando, postando, vivendo aquela vida digital louca e doida e bacana, só que no fundo, quando você olha para você, o mundo te pergunta: existe Deus em você? E você responde com um sorriso de palhaço.
mesmo emburrado, parece que sorri. Mas lá no fundo, jovem, dessa última fileira que chegou agora há pouco, talvez você veio para o Fortes mantendo uma aparência cristão, mas lá no fundo está faltando Cristo. Minha mensagem hoje se resume num texto da Bíblia, que para mim é o texto forte da Bíblia. Qual na Bíblia é o texto mais forte e poderoso da palavra sagrada? Será que é o Salmo 23? Será que é Apocalipse 21 e 22? Será que é o Salmo 119? Ou será que é o Sermão da Montanha? Qual é o trecho da Bíblia, jovem de Santa Catarina, que você acha que seria o versículo mais forte da Bíblia? Eu tenho uma sugestão, e a gente vai falar de Bíblia agora, tá? Agora é hora de Bíblia. Todos nós, de aventureiros a desbravadores, colportores a alunos de um colégio adventista, ou recém-convertidos, ou de adventistas de berço como eu, sabemos que a Bíblia tem um texto que é o coração do Evangelho. E esse texto está em João 3,16. Fala comigo para jogar esse teto nas alturas, porque a gente sabe de cor esse texto, mas eu gosto de lembrar com os jovens. A minha Bíblia diz o quê? Porque Deus amou o mundo que deu para que todo não pereça. Amém? Acabou o sermão. O que é isso? Eu li para você João 3,16, o versículo mais importante da Bíblia. Mas agora, galera, num pôr do sol como esse, você vai fazer uma viagem comigo na Bíblia, porque um dia eu estava fazendo meu ano bíblico e pensando, Senhor, se João 3,16 é tão espetacular e resume a eternidade em um versículo, fiquei curioso, porque eu sou um cara meio de ilustrações, associações. Quem lê meus textos no Instagram sabe, eu tento fazer ilustração e correlações, e um dia eu fiquei encucado com o 3,16. E me perguntei, será que a Bíblia tem algum recado para nós em outros livros da Bíblia, onde tem o mesmo 3,16? E agora, fortes, se prepare. 66 livros na Bíblia, amém? Dos 66, vários livros não chegam ao terceiro capítulo, como por exemplo, Judas, João, são 1 João, 2 João, 3 João, são livros pequenos da Bíblia. Esses estão descartados. E alguns livros que tem o capítulo 3, não chega ao versículo 16, também descartei. Só que agora, Santa Catarina, a Bíblia tem um encanto sobrenatural de Deus, onde quando você vai aos livros que tem o capítulo 3 e o versículo 16, você vai se arrepiar comigo por ver como ali está uma linha forte de Bíblia dizendo para você, jovem, você só tem a chance de uma vida de torná-la extraordinária. Então agora a gente começa. Vamos começar uma viagem, se prepara porque vai ser rápida. Eu vou voar aqui, o tempo voa. Mas garotada, vem comigo porque você vai ver que em 7 tópicos você resume todos os livros que tem 3,16 da Bíblia, com uma visão extraordinária de evangelho. E agora toda vez que eu disser para você um capítulo, um nome de um livro, você só vai responder para mim 3,16, não vai ter outro versículo, tá bom? Se eu falar para você Mateus, você responde o quê? Se eu falar para você Joel, não, mas vamos forte, eu quero tremer isso aqui, gente. Você vai falar comigo umas 200 vezes, tá bom? Vamos lá, Lucas, opa, Gênesis, Apocalipse, vem comigo forte, Salmos, Ezequiel, Isaac. Não tem livro de Isaac na Bíblia. Que vexame. Vamos lá, eu começo com você dizendo, infelizmente o pecado já está aparente no 3,16. E a gente começa, fala comigo, Catarina, Gênesis. A minha Bíblia diz, a mulher disse, multiplicarei teus sofrimentos em meio a dores, dará à luz a filhos, teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Vem comigo porque isso não é um texto machista, isso não é um texto sexista, isso é um texto profético dizendo que o pecado estragou as relações humanas. Por isso que o homem mais sábio da Bíblia, ele diz em Eclesiastes, debaixo do sol, no lugar da justiça, só há impiedade.
Moçada, você está entendendo comigo que o pecado, ele devastou sonhos originais de Deus? E por isso a gente vai para Paulo, quando escreve em Romanos: nos seus caminhos há destruição e miséria. Ou seja, jovens, dessa porta para dentro eu posso abrir meu coração para te dizer: jovem querido, do lado de cá dessa vida, ou é luto, ou é luta. E a gente continua, porque agora vem para o livro profético e messiânico do Velho Testamento, Isaías, que nos diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida. Pastor, outro versículo feminista, machista, sexista? Não, profético. O povo de Israel se achou. As mulheres representam aqui a vaidade gananciosa do povo de Israel, que o pecado entrou e eles perderam a dependência original do Messias. Amados jovens de Santa Catarina, essa é a imagem desgraçada do sermão de hoje. E palavra forte para você entender: esse é o perigo do adventismo que se acha. Quando você pensa que sabe tudo, quando você pensa que descobriu tudo, quando você pensa que compreende tudo, esse é o momento dramático do 3,16 que nos lembra: cuidado com o pecado do orgulho. E se nós formos para Gênesis, fomos para Romanos, fomos para Isaías e fomos para Eclesiastes, olha comigo o último, porque em Apocalipse nós vemos: você é morno, nem quente nem frio, eu estou a ponto de te vomitar da minha. Jovens, a Bíblia começa com 3,16 que amaldiçoa a vaidade humana no Éden. E a Bíblia termina com 3,16 que amaldiçoa uma igreja vaidosa que se acha. Pelo amor de Deus, jovem, a gente vai falar bem sério hoje aqui. Nunca saiba tudo. Honre esse lenço de desbravador como um aprendiz da vida. Nunca saiba tudo. Quem levanta o nariz quebra a alma. E por isso que o 3,16 nos lembra: se o pecado existe, só Jesus vence o pecado, amém? Já vamos para a segunda parte. Se tem pecado, olha que viagem bíblica, tem verdade. E agora me arrepia dizer para você que no livro de 2 Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção e educação na justiça. Os pastores que estão aqui sabem comigo, esse é o versículo que todos nós usamos para fazer um estudo bíblico e mostrar a importância da Bíblia. E é no 3,16 de Timóteo, um livro escrito para a nova geração, para a juventude, para um aprendiz de Paulo, que você vê comigo o poder da palavra de Deus. Jovens, no litoral deste país, pertinho de um mar como estamos aqui, a Bíblia derrete gelo, a Bíblia derrete egos, a Bíblia derrete vaidades. O que é a Bíblia para você? Pelo amor de Deus, você não é um garoto para seguir youtuber da Bíblia, você é para seguir a Bíblia, e quando der um youtuber que fale da Bíblia, amém? Então cuidado. O diabo não está preocupado com assassinato, não está preocupado com adultério, não está preocupado com a pornografia, não está preocupado com as drogas, com a masturbação ou com o que quer que seja, antes de estar mais preocupado em pôr as suas garras demoníacas na sua cosmovisão bíblica. Jovem, eu não vou aliviar, porque se ele conseguir distrair você da Bíblia, todo o resto é consequência. Então, pelo amor de Deus, venha comigo para lembrar nesse pôr do sol de sexta para sábado: bezerro não é ovelha. Bezerro não vem de Deus no assunto profético. Bezerro é o povo de Israel esquecendo o cordeiro. Bezerro não é ovelha. Bezerro é de ouro, ovelha é de sangue. Bezerro é ídolo, ovelha é sacrifício. Cuidado, jovem. Cuidado com aqueles que se disfarçam de ovelha, mas são lobos. Cuidado com aqueles que parecem ovelha, mas estão no lamaçal do pecado. Cuidado com aqueles que parecem ovelha, mas são cínicos, traiçoeiros. Cuidado com aqueles que parecem ovelha, mas são brutos, grossos, trambolhões.
Toma cuidado com aqueles que parecem ovelha, mas são linguarudos, fofoqueiros demais. Porque você vai tomar cuidado, jovem, com o demônio que se disfarça de ovelha, mas no fundo as suas garras são cada vez maiores para tentar diluir você, jovem. Eu estou nessa maratona para te lembrar, cara, a luta entre o bem e o mal, ela é absurda. Ninguém faz Pinóquio com madeira da cruz do Calvário. Você não vai pegar mentira e torná-la sagrada. Então, jovem querido, quando eu penso nisso, vem comigo, porque em Colossenses, vamos comigo, habite em vós o quê? Só as mulheres, habite em vós o quê? Mulheres, é a palavra de Deus. Homens, habite em vós o quê? É isso. Uma Bíblia que vem das pedras da lei, uma Bíblia que passa pelos pergaminhos da história, até uma Bíblia ser escrita em papéis de um livro para a gente, e hoje em telas digitais de um celular. O importante é que a palavra de Deus está ao nosso alcance. E aí, cuidado com as pequenas pedras, porque das grandes a gente desvia. Amado jovem, a palavra de Deus hidrata, ela mata a sede. E o demônio, quando olha um encontro como esse, esses 3 estados, dizendo lá em Gramado, dizendo aqui em Itajaí, dizendo lá em Arapongas, nós somos jovens da palavra, o inferno está em crise. Porque você, jovem, está aqui, rindo, brincando, tirando foto e selfie, mas na mensagem séria você entende a seriedade do Evangelho, amém? Só não se distraia, para de bater boca. Também tenho que falar hoje como líder de comunicação e liberdade religiosa, o Evangelho é sal da terra, o Evangelho não é pimenta do reino. Aí tem gente que às vezes perde tempo com discussão tonta. É uma frase dura, mas cuidado com aqueles que constroem a arca, mas ficam brigando pela cor do prego. O jovem tem que pensar melhor e maior. Cuidado com a sua língua, com a sua postura, com o seu jeito de falar. Dizem por aí que se falar em línguas é um dom, segurar a língua é um fruto. Não fica brigando com as trevas. Não fica gastando tempo batendo boca com gente que não merece. Tenho uma filha de 15 para 16 anos e como é difícil ensinar para uma adolescente: para de gastar tua energia com quem não vale as tuas energias. Eu digo a você, jovem, para de ficar em conflitos cósmicos digitais, onde você fica naquela lacração, brigando e gritando e brigando e gritando, e no fundo nós estamos perdendo tempo de testemunhar. Adorei essa frase que eu vi dias atrás, dizendo bem assim: cuidado, hein? Nunca lute com um porco, porque os dois vão se sujar, mas o porco vai gostar. É para pensar. Espero que você não seja o porco nessa luta. Para que gastar tempo? Para que dar atenção? Para que dar oxigênio para o porco gostar da lama? Então, jovem, se preserve. Quando você tem o pecado e você tem a verdade, já estamos na terceira parte. Você passa pela entrega, amém? Jovens, olha para mim, agora é o primeiro evangelho do Novo Testamento. O que está escrito em Mateus? Jovens de Santa Catarina, batizado Jesus saiu da água e abriram-se os céus. Sabe o que é isso? Mateus começa no 3,16 com um Cristo que andou sobre as águas, mas se colocou debaixo delas para nos dar o exemplo do batismo. Eu estou na frente de um batistério, jovem, até domingo. É o final de semana da tua vida, é o pôr do sol da tua vida, é a decisão da tua vida. Se Jesus foi batizado, o batismo é um exemplo para a gente. Eu ouço um amém. Que bênção, é entrega. E aí você vem comigo a Paulo em 2 Coríntios, quando alguém se converte, o véu é retirado. Amados jovens, ninguém mais quer falar uma palavra que está fugindo dos púlpitos evangélicos.
Você lota um auditório assim com coaches gospel, dando para você um monte de conselhos financeiros, tentando basear na Bíblia, mas ninguém fala nessa palavra, e o adventismo não foge dessa palavra. Que palavra é essa, pastor? Quebrantamento, rendição, conversão, transformação, mudança. Jovem amado, eu não posso te dizer o que a Bíblia não diz. Ir para Jesus é mudar a sua vida. Ir para Jesus não é mudar Deus. Você não vai pedir Deus que mude porque eu sou assim. É eu que mudo porque Deus é assim. Então vem comigo para a gente reposicionar o evangelismo, a igreja e a Bíblia. Essa imagem eu pedi por inteligência artificial. E pelo amor de Deus que ela nunca aconteça. Porque essa imagem me lembra o perigo demoníaco de quando a igreja só se preocupar com entretenimento, a nossa concorrência vai ser com o circo. Uma igreja misturada num circo é a pior situação que poderia haver. Eu venho da Europa, onde ano passado eu falei para um grupo de empresários lá. E na Europa, para você ter uma ideia, nós estamos tendo 10 mil templos na Alemanha, só na Alemanha, que estão fechando. São templos católicos, são templos metodistas, são templos da Reforma, são templos antigos e medievais, mas eles estão fechando porque não tem ninguém lá. Então eles pegam o templo e transformam numa parede de rapel, pegam o templo e transformam num bar, pegam o templo e transformam numa boate, pegam o templo e transformam numa biblioteca. Por quê, pastor? Não tem adoradores. E a Europa sempre é toda liberal, progressista, pensamento aberto. E cadê o povo na igreja? Queridos, nós temos a verdade, porque nós temos a entrega. E você vai viver tempos digitais desafiadores, jovem. Não me tenha medo pelo digital, mas tenha preocupação. Por quê? Matéria desta semana, computação quântica. Ela veio com tudo. Depois você digita e coloca aí para você entender o que é a computação quântica na sua velocidade inimaginável de cálculos. Esta semana a matéria foi 2,6 bilhões de anos de computação, ou seja, de cálculos imaginados em 2,6 bilhões de anos de cálculo. Hoje um computador quântico consegue fazer em 4 minutos. Uau! Prego para uma geração digital. Prego para uma geração que vai ter inteligência artificial muito mais forte do que eu tive a luz quando eu nasci. Eu sou descendente da luz elétrica. Você já está vivendo uma revolução digital, absolutamente virtual. E você vai viver do universo ao multiverso, pelo metaverso. O desafio, jovem, de você testemunhar com uma geração brain rot. Essa é a palavra que foi escolhida pelo dicionário de Oxford no ano passado, para dizer qual foi a palavra de 2024, e a expressão brain rot quer dizer cérebro podre. E não é por acaso que hoje tudo está se tornando numa geração cada vez mais tiktokizada, onde você vê vídeos a cada 15 segundos, você roda a tela, roda a tela, roda a tela. Não sou contra, porque eu também faço isso, mas ponha um limite, porque quando você fica 1 hora, 2 horas, 5 horas rolando tela, o teu cérebro está ficando menor. Tuas conexões neurológicas estão ficando mais desgastadas. Ou seja, é uma geração que tem cérebro, mas ele está começando a apodrecer pela superficialização digital. E eu não estou dizendo para você jogar celular, porque eu uso meu celular como um púlpito. Então não tem problema o celular. O que tem problema é o consumo. Não está fácil, jovens. Guarda o que eu vou te falar. A porta do evangelho está aberta, amém? Mas a porta da graça não está em reforma. A porta da graça, ela continua estreita. Desbravador, não vão vir tempos fáceis. Jovem que está namorando e quer manter a tua fidelidade e castidade, zombado pelo planeta, só vai piorar. Jovem de Santa Catarina, sorridente e feliz, não quero te assustar, mas você, moça virgem, vai ficar cada vez mais difícil. Eu venho aqui para te lembrar das coisas muito básicas para você entender. Não é simples.
Mas que bom que se nós temos o pecado, que é contraposto com a verdade, e nós temos a entrega, nós estamos no Fortes, para nos lembrar do poder. Já estamos indo para o final. Poder. Olha que loucura, vem comigo, porque se Mateus foi o batismo de Jesus, em Lucas, Lucas, ele vos batizará com o Espírito Santo e com, que loucura, gente! Mateus 3,16 é o batismo de Cristo nas águas, e Lucas 3,16 é o meu e o teu batismo com o poder de Deus. E aí eu te pergunto, você tem poder ou está plastificado o teu testemunho? Queridos jovens, vou falar coisas agora bem fortes para você, no Fortes. O que o adventismo não é? O adventismo não é uma religião feita de doce, de bala e de goma de mascar, colorida e para apenas agradar o paladar daqueles que gostam de doce. Não é. O adventismo também não é uma religião só de papel, onde você chega e rasga fácil uma página e muda fácil um papel amassado. Não é. Jovens, o adventismo também não é de areia, onde qualquer maré ou ventania desmonta os seus castelos doutrinários. Não é. Cristianismo também não é de gelo, onde todo mundo tem que ser frio, sem graça e apático. Tem que ter calor humano. E igreja também não é de ferro, onde não haja um pingo de flexibilidade para questões culturais e de gostos que não firam princípios. Cristão também não pode ser digital somente. Tem gente que está ficando em casa, assistindo um monte de sermão bonito no YouTube e não está vivendo a vida de comunidade. Por isso que é importante um evento como esse para jovem, você sair da tela e viver pessoas. Vou falar. Mas o adventismo também não é de alface. Por quê? Cuidado com aqueles vegetarianos que devoram pessoas. E cuidado com aqueles carnívoros que vomitam as suas ironias. Se um é fanático e o outro é irônico, ambos estão errados. Cristianismo é mais do que isso, gente. Jovens do Fortes, cristianismo também não é de ouro para ostentar o seu dinheiro, a sua grande performance. Tem muitas outras religiões que são feitas do poder mostrado ao mundo. Nós não precisamos de ídolos de ouro. E jovens, o cristianismo adventista não é aterrorizador, não é mal assombrado, não é para dar medo. Estamos aqui no Fortes porque o adventismo relevante, ele é um pronto socorro no coração das metrópoles para salvar o mundo da tormenta das trevas. Ouçam amém? Agora eu quero que o diabo escute, e Deus também, porque esse é o texto que eu quero que você leia comigo. Vem Fortes, esse é o texto do teu sábado começando. A igreja débil, defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, lê comigo. É o único objeto na terra ao qual Cristo confere a sua suprema consideração. Leia comigo. Satanás nunca. Amém. Se isso não estremece você, nada mais estremece. Porque, amado jovem, você veio aqui para lembrar comigo, há uma identidade profética, há uma identidade bíblica, há uma identidade doutrinária naquele que diz, assim diz o Senhor. E por isso já lemos mais de 10 textos, viu? Vamos aqui, 1 Coríntios. Não sabeis que sois santuário de Deus e o Espírito habita em vós? Que silêncio. Tem Espírito no teu coração? Tem poder no teu coração? Por isso, Efésios, segundo a sua glória, sejam fortalecidos no quê? Poder, jovens. Poder para mudar o mundo, poder para abrir águas, planetas e rochas, poder como você vê em Josué, quando a Arca da Aliança abre o mar, quando a Arca da Aliança abre o Rio Jordão, e em Atos também, 13:16, pela fé em Jesus deu a ele saúde perfeita. Se em Josué a arca abre o Rio Jordão, em Atos Pedro levanta um aleijado. Amado jovem,
É o pecado que tem o contraponto da verdade, onde você tem a entrega com o poder, para agora, jovens, pensarmos na resistência. Que pôr do sol, hein? Você é forte para ser resistente? Como é que você lida com os stalkers, o bullying, os haters, a zombaria, a crítica, a perseguição? Uma jovem esses dias me falou algo que me matou de rir, mas ao mesmo tempo eu curti porque ela está certa. E ela falou: pastor, comecei a fazer uma oração quando eu sinto a tribulação. E ela falou: pastor, eu oro assim: Deus, que todo mal que me fazem vire um pix. Amém? Pastor, eu vou orar isso, ore. Não sei se vai vir pix, mas vai vir alívio. Porque jovens é isso, resistência. Um pastor líder de jovens desse Brasil falou uma frase que me marcou profundamente, eu tenho que compartilhar com você. E ele disse bem isso: atenção, hein? Você não deveria se preocupar demais com as críticas de quem você não vai pedir conselho. Já pensou nisso? Tem às vezes um moleque na tua vida que você não vai pedir conselho nem para respirar para ele, e ele faz uma crítica e você desmonta. Ei, você não vai levar a sério crítica de quem você não leva a sério o conselho. Todo dia eu tenho uma conta de 300 mil no Instagram, gente que me odeia, haters. Eu vou perder o sono por causa disso? Não vou pedir conselho para eles. Agora, minha esposa, meus pais, meu presidente, meu líder, ou pessoas que eu confio, quando me fazem uma crítica, aí eu paro para pensar. Senão você não avança, jovem. Tem que ter resistência. Tempos difíceis geram pessoas fortes geram tempos frágeis geram pessoas fracas, e pessoas fracas voltam a gerar tempos difíceis. Quem é você? Quando o assunto é resistência, Êxodo. Ei, vem comigo. O Senhor vos tem visto e visitado no Egito. Deus acompanhou a luta do povo de Israel. Assim como você forte quando está de Bíblia aberta, seus músculos se fortalecem, a sua resistência se fortalece e deixa o mundo cair. Você é cidadão do céu. Querido jovem, há um despertamento de jovens pelo tradicionalismo, pelo conservadorismo, pela Bíblia, pela percepção de que existe uma vida um pouco mais séria. Isso não é política, isso não é partido. Não estou fazendo aqui nenhuma pregoação direitista, não é isso. Mas há sim, pelas universidades americanas e do Brasil, uma percepção de que o jovem, ele quer algo mais sério, ele quer algo com mais estrutura. E você está aqui por causa disso. Talvez já lhe falei em outra mensagem, mas vou repetir. Lembra disso, querido jovem. Para você ser uma prostituta, não necessariamente precisa vender explicitamente seu corpo. Basta você negociar os seus... Não vou falar mais nada. Você já entendeu, mulher, o que isso quer dizer? E aí 6 anos atrás usei uma ilustração, mas eu sei que não tem nem 20% aqui que ouviu. Há uma geração que surge, definida pelos colunistas e pessoas que percebem a sociedade, dizendo: a geração, se não cuidar da minha filha e você, é a geração bolha de sabão. Parece que tem ar, parece que tem força, parece que tem estrutura, tem cor, tem solidez, tem volume, mas uma pontinha de grama, pluf, explode. E essa colunista usava uma ilustração que agora você vai revelar a tua idade. Eu tenho 49 anos, mas já tive 9. E me lembro como se fosse hoje, quando eu tinha 9 anos. Eu sou mais hiperativo, um pouco mais sanguíneo, gostava de correr, gostava de cair, gostava de me esfolar. Não gostava, mas sempre chegava com o joelho sangrando. E chegava em casa, joelho sangrando, ardendo, derrubando sangue pela minha canela. Ia para o colo da minha mãe olhava o joelho sangrando e pegava aquela voz linda dela, que parecia travesti-la de demônio, porque ela falava com uma voz das trevas, dizendo: machucou? Está sangrando? Então vai passar? Mertiolate. Quem lembra do mertiolate do passado? Velhos, velhas. No meu tempo isso aqui virou meme. O que é o mertiolate dos 40 anos atrás? Era esse remédio do diabo, só para que passe, instrumento que divide alma e espírito. Por quê? Calma, gente, isso aí não é doutrina, tá? Garotada, o mertiolate ardia como se fosse a baba do demônio. Você passava, era melhor amputar a perna do que passar mertiolate. Ei, não ri não.
Minha filha nasce 35 anos depois. E agora a Thalissa, quando já passou essa fase, mas quando era pequenininha, se machucava. Aí alguém inventou um mertiolate que não arde, ainda tem um mentalzinho, é fresquinho, geladinho, e a ferida fica deliciosamente afagada. O que a Thalissa fazia? Chegava sangrando: papai, tem mertiolate? Não ri. Porque eu falava: ai filha, se eu tivesse uma gota do mertiolate de 40 anos atrás, eu passaria com gosto, porque a minha mãe passava em mim. Galera, piadas à parte, não seja uma geração mertiolate que não arde. Não seja uma geração desarmonizada com a resistência. E hoje está todo mundo ficando meio igual. Toma cuidado, tá? Nenhum problema se você está cuidando com a estética do rosto. Mas quando fica exageradamente definidinho, não tem mais diferença. Todo mundo igual. Sim ou não? Me preocupa essa desarmonização da fé. Mas gente, vamos continuar. Porque Daniel, olha isso aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor, não vamos te responder. Moçada, o homem mais poderoso do mundo, Nabucodonosor, ouviu de 3 jovens cristãos adventistas do Fortes. Escuta aqui Trump, escuta aqui presidente da China, escuta aqui quem for, Papa ou qualquer outra pessoa famosa do mundo: eu não tenho medo de você. Porque um jovem forte tem resistência para fechar a boca dos leões, tem resistência para abrir o mar vermelho, tem resistência para tirar fogo do céu. Amém? Então carregue as suas cicatrizes forte, lembrando sempre que cristianismo aceita tudo, aceita todos, perdão, mas cristianismo não aceita tudo. Jesus aceita todos, mas eu não posso vir aqui no coração dessa cidade e falar para tantos jovens: está tudo legal, faz o que quer, que tudo Deus aceita. Não aceita. Deus é sério, é resistência para você continuar. E por isso em Sofonias, não temas. Querido jovem, o que é que você está bebendo no mundo? Cuidado quando uma pessoa nua te oferecer uma camisa. Quando você beber nas músicas, nos canais de YouTube, nas celebridades, às vezes até nos crentopatas evangelicidas por aí, cuidado quando alguém te der um conselho e te oferecendo uma camisa, mas essa pessoa no comportamento, nas postagens, no caráter, na vida, está nua. Você foi feito para ser uma juventude extraordinária. E aí, caminhando para o final, Filipenses: nós andamos de acordo com o que já alcançamos. O sábado está chegando, gente. Eu quero te implorar, jovem catarinense: não seja refém da sua árvore genealógica. Não seja refém do teu berço de palha. Não seja refém dos teus pais, que talvez ao contrário dos meus, não te deram um bom exemplo. Não seja refém de onde você veio. Porque jovem, tem alguns que dizem: se eu nasci entre cadáveres, eu vou viver um cadáver. Não. Resistência é um jovem que diz: aqui eu vou começar uma nova árvore genealógica na minha vida, porque se meus pais não me abençoaram com exemplo, eu vou abençoar meus filhos com o melhor exemplo. Eu creio nisso, jovens. Esse é o poder de resistir. Para já irmos para a penúltima: serviço. Galera, se tem a verdade contra o pecado, que através da entrega traz o poder com a resistência, chegou a hora de Florianópolis, Camboriú, Itajaí, o que for, conhecerem os jovens que servem com humildade. Só que humildade não é vacina, humildade é vitamina. Vacina você toma uma vez na vida, vitamina é todo dia. E quando eu penso o que o mundo espera, está aqui, 1 Samuel, eis-me aqui. É um sábado que eu começo para servir, para abençoar, para amar, porque o jovem, você sabe comigo, salvar do pecado e guiar no... salvar no pecado e guiar no... Amém.
Por isso, Tessalonicenses, Deus te dê a paz. Você não é o dono da igreja para brigar dentro da igreja. Na UTI do mundo, Deus não chama a gente para usar máscara de joias preciosas. E eu tenho medo, jovem, entre a briga do trigo com o joio. Quando o trigo começa a brigar muito com o joio, o trigo periga começar a virar um alecrim dourado. E você não é alecrim dourado. Eu e você somos trigo, amém? E se estamos no meio com o joio, nós somos exemplo para servir. E já estamos quase no fim. João 3,16, conhecemos o amor, Cristo deu a vida por nós, então nós damos a vida pelos nossos irmãos. Não são amigos, irmãos. E aí, o cristianismo só vai abalar o mundo quando embalar nos braços os piores do mundo. Jovem de Santa Catarina, Deus quer você testemunhando e servindo todos aqueles que pensam diferente, gostam diferente, amam diferente, creem diferente e às vezes até não fazem nada parecido, mas Deus nos chama às metrópoles, como você viu aqui a propaganda de um projeto missionário para você servir o mundo, porque Cristo serve. Acabou. Feliz sábado. Cristo, do pecado que tem a verdade, do poder que traz, da entrega que traz o poder, onde você tem a resistência para servir. Cristo. Um dia me disseram: pastor, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Aí eu amei um pastor que escreveu isso. Sabe, você tem razão em dizer, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Sabe quando isso aconteceu? Uma única vez. E a única pessoa que viveu isso, ela se ofereceu voluntariamente por mim e por você. Para de achar, jovem mimadinho, que você é bom e que o mundo está contra você. Para de achar que você é bom e coisas ruins acontecem com gente boa. Nós somos pecadores que graças à verdade nós temos a entrega para como poder resistir e poder servir o mundo com Ele sim é mais do que uma piscina de likes. Ele sim é mais do que as curtidas que você espera nas suas redes sociais. Ele sim conhece você. E chegamos ao último texto. Ei, eu li com você 25 textos da Bíblia. No Sermão do Fortes, no pôr do sol de hoje, você leu comigo 25 textos bíblicos. Para lermos o último, escrito para Timóteo. Responda com mim forte, para mim forte, a parte em vermelho. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido. Quem, jovens de Santa Catarina? Quem? Não, quem? Fala com toda a força da tua vida. Quem? Não dependa a sua felicidade de nada, nem ninguém que não tenha morrido por você numa cruz. É isso, jovem. Você veio aqui para ser impactado pelo Evangelho do amor de Jesus, para que você nunca mais esqueça. Se o pecado perde para a verdade, que nos proporciona a entrega, através de onde somos poderosos para resistir o mal, servindo o mundo com Cristo. Amém? Fecha teus olhos e fala comigo o texto onde tudo começou. Porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas... Amém? São os segundos finais contigo. É claro que eu tenho que fazer um apelo. Amados jovens, somos novos hebreus numa velha Babilônia. Florianópolis é Babilônia, Curitiba é Babilônia, Nova York, Mumbai, Paris, o que for. Nós continuamos sendo hebreus num mundo que não muda, ele só altera a sua tecnologia, mas continuamos sendo hebreus. O que está acontecendo aí na tela, por favor? Se possível. Hebreus em velhas Babilônias. Querido jovem, você ficou comigo até agora, e eu sei que a luta entre o bem e o mal é grande. O sábado começa, mas eu não posso sair de perto de você sem te dizer, por favor, que as cicatrizes de uma nova geração apaixonada por Cristo sejam as cicatrizes da sua vida. Já está entre nós a geração dos transladados. Eu creio que Jesus volta e já está entre nós a geração que estará viva quando Cristo voltar. E é num sábado como esse, o melhor sábado da sua vida, que eu te pergunto: você está pronto para mostrar Jesus? Eu fiz um casamento aqui em Santa Catarina no ano passado. Foi o casamento número 93. Deve ter até aqui alguns amigos que participaram desse casamento. Eu vim lá de São Paulo para cá, porque o casal de noivos, filhos de um amigo meu que trabalha comigo lá. E hoje casamentos tem pouca gente e paraísos incríveis. E aquele casamento foi feito num lugar lindo, num bosque, numa capelinha maravilhosa, tudo feito com amor, um grupo próximo de amigos. E eu já fiz muitos casamentos, mas esse me marcou para sempre, por causa dos votos. A noiva fez votos lindos e poéticos que eu fiquei pensando, uau. Estava com a minha esposa e chegou os votos do homem. E o noivo tremia, suava frio, sentia que ele grandão talvez nem ia conseguir terminar, estava angustiado e começou a falar. E eu falei, Senhor, será que ele termina ou não termina esses votos? Terminou. E a sua última frase mudou o meu ministério. Talvez nem ele percebeu a profundidade teológica, bíblica e eterna com a qual aquilo que ele disse para sua noiva, que viraria esposa nos próximos segundos, quando eu iria fazer a bênção. Seus olhos, que misturavam o suor da testa agora com lágrimas, cruzaram os olhos dela e em voz pausada e romântica ele falou, amor da minha vida, só peço a Deus uma coisa, que de manhã e de noite, indo trabalhar e voltando, na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença, que para você eu seja tão parecido com Jesus, que quando Cristo voltar, você encontre um rosto familiar. Quando ele falou aquilo, eu parei, porque me arrepia até hoje de lembrar desses votos, quando ele disse que eu seja tão parecido a Jesus, que quando Cristo volte, você encontre um rosto que parece com o meu. Entrei no carro e a primeira coisa que a minha esposa fez foi o quê? Olhou para mim e falou, por que é que você não fez votos tão bonitos para mim? Mulheres queridas, moçada, será que a gente é tão parecido a Jesus? Será que você vai ser tão parecido a Jesus até o domingo e dali para frente, para que toda Santa Catarina encontre um rosto familiar quando Jesus voltar? Uma trend do TikTok me impactou dias atrás, você deve ter visto também. E essa trend dizia várias imagens nostálgicas de pessoas dizendo, poxa, foi tão bom o começo foi tão gostoso, o começo das coisas é tão lindo, que eu gostaria de voltar a morar no começo das coisas. Lembram disso?
É tão bom quando começa um namoro, tão bom quando começa uma faculdade, tão bom quando começa uma nova fase, tão bom quando começa uma nova experiência, que depois perde a graça. E eu queria voltar a morar no começo das coisas. Jovem querido, foi ali que eu pensei em você aqui. Talvez você está sentado aqui nesse pôr do sol dizendo: ah, como eu queria voltar ao berço da minha mãe, ao útero dos meus pais. Eu queria voltar ao primeiro batismo. Eu queria voltar quando era virgem. Eu queria voltar quando não tinha me drogado. Eu queria voltar quando não sabia nem o gosto do álcool. Eu queria voltar quando a minha língua era controlada. Eu queria voltar quando não tinha meus traumas, minhas ansiedades e minhas angústias. Eu queria voltar. E jovem, você não vai voltar, porque eu não vim aqui te apresentar o que é que você tem que voltar. Através dos teus olhos, eu quero te apresentar o que você tem que sonhar, pendurar no varal da sua imaginação os sonhos mais lindos de um Deus que diz: estou aqui para te abençoar, te amar, te beijar, te salvar. Amém? Tem os jovens aqui dispostos a conhecer a Deus? Fica em pé. É o final de tudo, me perdoe o tempo. Daqui eu sigo essa noite para Paraná. Mas eu acho que esse é o pôr do sol da tua vida. E jovens, eu vim até aqui para te dizer: quando você olhar para Deus, a partir de agora, nesse teu momento especial, esse final de semana vai marcar a tua vida. Abraça quem está do seu lado, porque é começo de sábado em família, com milhares de jovens. Fica assim: pastor, estou fedendo, o problema é seu. Vai ficar assim mais 10 minutos. Ei, YHWH é o nome de Deus na Bíblia. O povo de Israel não ousa falar, o judeu não fala. Ele inventou a palavra Jeová para não falar Yahweh, Javé, Yahweh, não sei como se diz. É uma palavra impronunciável. E um dia eu ouvi uma pregação que me mudou, quando esse pastor dizia: Yahweh é impronunciável como você pronunciaria uma respiração e um suspiro. Sabia que você respira 600 milhões de vezes até os 60 anos? O nosso cérebro não processa a nossa respiração, que é automática. Mas você nasceu porque você respirou. E quando você morre, você respira de novo, pela última vez. Eu quero, no final dessa mensagem, jovem, abraçado a outros jovens, te levar a pensar: quando a coisa ficar difícil, quando o céu parecer que apagou, quando o pecado parecer maior, você tem a verdade com a entrega, com o poder, com a resistência, com o serviço e com Cristo, para você olhar para o céu e dizer: Senhor, nem palavras eu tenho, mas eu respiro. E essa vai ser a oração da tua vida. Uma juventude pronta para revolucionar Santa Catarina. Forte não porque você tem bíceps, mas porque você tem joelhos. E Jesus volta. E o céu acontece a partir de agora. Mateus vai cantar uma música. É música com você louvando. E a gente ora. E agora, abraçado, cante com a força da sua vida, porque é assim que a gente começa esse sábado. Amém. Eu creio sim. E muito em breve eu subirei para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Pensa, ora, canta e solta a voz. Respira. Almejo o dia em que verei
luz no céu, e essa luz milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá. Pai querido, isso aqui é pedacinho de céu, Senhor. É um pôr do sol para a gente lembrar para o resto da nossa vida. Jovens abraçados, louvando em lágrimas a certeza da tua volta, nesse abraço para durar para sempre. Que seja o sábado da nossa vida mais forte possível. Cuida desses jovens, Senhor, porque Tu sabes as lutas e as crateras que eles vivem, nas angústias, inseguranças, disfarces, mágoas, frustrações, espelhos quebrados de autoestima destruída. Tem moças devastadas, tem rapazes machucados, mas aqui são jovens que estão olhando menos para o passado e mais para o futuro. Fortes não pelo berço, mas pelos portais da graça. Fortes não pelo currículo, mas pela cruz. Fortes não pelos bezerros, mas pelo Cordeiro. Pai, consagre esses jovens por toda a eternidade. Que nesse abraço derradeiro eles respirem, inspirem e expirem, dizendo o Teu nome em cada respiração, louvando o Teu nome em cada batida do coração. E que aqui estejam os jovens prontos e vivos quando Cristo voltar, e que o mundo encontre em Jesus um rosto familiar. Somos Teus, fortes nessa terra, para sermos fortes na nova terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.